Olá, seja bem-vindo ao Capital Planeja, o podcast do Grupo Capital. No episódio de hoje, vamos conhecer uma trajetória que mostra como é possível transformar conhecimento em soluções e desafios em oportunidades. Eu me chamo Daniel Valverde, CEO do Grupo Capital, também sócio, e hoje eu recebo aqui André Ramos, planejador financeiro CFP e que se tornou head operacional e sócio do Grupo Capital. A ideia aqui hoje é falar sobre transição de carreira, cultura de inovação e como a visão de longo prazo, aliada à execução consistente, pode criar caminhos sustentáveis e de crescimento. Se você é cliente ou profissional da área ou está buscando novas formas de gerar mais impacto, esse episódio vai te mostrar o poder da visão integrada. Bom, Ramos, seja bem-vindo ao nosso podcast, nosso sócio aqui do Grupo Capital, como eu já comentei. A ideia aqui é a gente conseguir explorar esse caminho de inovação, esse caminho de excelência, que você sabe muito bem como fazer isso, né? Mas antes de mais nada, eu gostaria que você contasse um pouquinho para o nosso público quem é você, como a sua trajetória te trouxe até aqui. Maravilha, Dani. Muito boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui gravando, né, esse podcast junto com você. E quem é o Ramos, né? Quem é o André Ramos? Bom, antes de mais nada, eu sou filho, né? Filho do André, filho da Messia, marido da Leandra, pai de 2 cachorros. Então, eu acho que a família é uma parte muito importante, conta o que está principalmente por trás da nossa trajetória. E hoje sou sócio do Grupo Capital e também estou como head operacional. Então, cuido toda a parte de operações, de garantir que toda a parte interna, né, nossos planejadores e também a parte externa, os nossos clientes estejam ali em harmonia em toda essa parte quando a gente fala de operações e sistemas. Boa, boa. E isso vem fazendo com bastante excelência. Mas até chegar nisso, você teve uma trajetória. E aí eu gostaria de entender aqui, junto com o público, como foi o seu início de carreira e o que te levou a olhar para planejamento financeiro como um caminho dessa carreira. Maravilha. Na verdade, não foi por opção, né? Então, o planejamento financeiro, na verdade, ele chegou até mim. Eu sou de formação engenheiro mecânico. Então, vamos começar ali no começo, né? Sou nascido em uma cidadezinha do interior chamada Mirassol. Tá. Então, muita gente conhece hoje por conta do time, que está muito famoso. Mas morei por lá 18 anos, depois fui para Ilha Solteira, onde fiz a minha graduação, então sou engenheiro mecânico pela Unesp, e acabei me formando ali quando iniciou-se a pandemia. Na verdade, eu me formei, comecei a fazer um mestrado, morei na Escócia, onde desenvolvi toda a minha dissertação, todo o meu estudo ali de mestrado, e eu retornei ao Brasil, eu lembro exatamente até hoje, no dia 13 de dezembro de 2019. Se não foi no dia seguinte, foi 2, 3 dias seguintes, aconteceu o primeiro caso de Covid no mundo, lá na China. E ali, o que já estava difícil para o engenheiro conseguir um emprego, ficou ainda mais difícil. Lockdown, tudo trancado, empresas pararam de contratar, muita incerteza naquele momento. E foi ali que um amigo meu da época de faculdade me convidou e falou: Ramos, vamos trabalhar com esse negócio de mercado financeiro? E ali foi onde eu sem conhecer nada, né, mas buscando uma oportunidade de mostrar o meu trabalho, eu iniciei a carreira de planejador financeiro. E de lá até agora são quase 6 anos. Então, uma carreira que é muito gratificante para quem consegue levar ali o que a gente leva para o cliente, a liberdade que a gente tem. Então, foi uma trajetória que foi uma surpresa, não estava esperando por isso, mas hoje, olhando para trás, eu não me vejo fazendo algo diferente disso. Então, 2019 começou, e aí você começa a trilhar isso. Eu sei, né, por conta própria aqui, conhecendo a tua história, mas o público talvez não saiba, você é uma pessoa que liga bastante para conhecimento, né, para buscar conhecimento não só técnico, mas como aplicar tudo isso. Você fez faculdade, fez pós-graduação, mestrado, fez uma série de coisas e até chegou a ter... Chegou? Não, tem certificações importantes. Uma delas é o CFP. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso, né? Primeiro, esse caminho todo de estudo, que você não para, né? Todo dia está lendo um livro diferente, está buscando mais conhecimento, mas eu gostaria de saber dessa trilha sua para buscar mais conhecimento, buscar mais técnica, essas certificações que você já tem.
principalmente o CFP, né? E o que significa na prática ser um planejador financeiro CFP, falando dessa certificação específica? Então, hoje eu vejo que o mundo ele muda muito rápido, né? Vamos falar aqui dos anos 2000 para frente, a era da internet, que aí já se mudou agora a era da inteligência artificial. Então, na minha visão, o estudo, né? Você está sempre estudando, sempre se atualizando, é algo que é extremamente necessário. Então, eu pratico isso e, na verdade, eu gosto muito de fazer isso, né? Porque eu gosto de estar sempre à frente, entendendo o que vai surgir para frente e como que eu posso me adaptar e melhorar, trazendo isso para o meu trabalho em si. E aí, a certificação em si foi, quando eu comecei a atuar como planejador, eu já ouvi falar da certificação CFP. Tá. Então, ali surtiu o meu primeiro interesse, assim, legal, eu não preciso ter essa certificação, né, para exercer a função de planejador financeiro, mas eu acho que se eu tiver essa certificação vai me agregar muito, tanto na parte teórica, quanto na parte prática. Né? O que eu vou levar ali para o meu cliente vai ser um diferencial. E ali foi onde iniciou-se o meu interesse por isso e eu comecei a realmente estudar e entender o que eu precisava fazer para alcançar isso. Tanto é que foram 5 anos, né? Eu precisava ter 5 anos de experiência com o cliente para poder ter a certificação, além do exame de... eu falo um TCC, né? Que é o plano financeiro. Então, são várias etapas, o que garante que a pessoa, o profissional que leva esse selo hoje, ele é um profissional que passou por muita dificuldade para carregar esse selo junto com ele. Então, isso garante que ele vai exercer um trabalho de qualidade. É um selo de distinção, a gente pode falar isso? Com certeza. Né? Pelo menos na minha visão hoje, o CFP é, a nível Brasil, a maior certificação quando a gente fala de mercado e planejamento financeiro no Brasil. Perfeito. E nós temos hoje boa parte do time, né, com a certificação, alguns em tempo de comprovação, mas que já passaram na prova, e eu fico muito orgulhoso dessa trajetória sua, você ter entendido tudo isso, né, e ter trazido para cá ainda mais força, porque daí ver o André Ramos CFP, Pedro Foster CFP, o Sérgio CFP, o Rodrigo CFP, eu também quero tirar. Né? Você vai se transformando numa autoridade e vai conseguindo fazer com que isso chegue mais longe, porque as pessoas olham, pô, se o André Ramos tem, eu também quero ter, né? Um profissional de excelência, dedicado, então acho que é bem legal. Mas eu queria unir tudo isso, né? Que a gente fala de conhecimento técnico, você é engenheiro de formação, pós-graduação, MBA, certificação. O que te fez acreditar que o Grupo Capital era o lugar certo para aplicar tudo isso? O principal ponto são os valores. Então, eu tive experiência em outras empresas de planejamento financeiro, só que nessas outras empresas, o que estava na parede não era o que a gente praticava no dia a dia. Então, o que me chamou muito a atenção desde o dia 1 no Grupo Capital foi que o que a gente tem escrito na parede é o que a gente leva para o cliente, o que a gente leva para as pessoas que estão com a gente. Então, a gente efetivamente pratica aquilo que está escrito lá. Então, tanto é que eu passei antes do Grupo Capital por outras 2 empresas, que eu fiquei um período muito breve, né, por não me encontrar dentro dessas empresas, e no Grupo Capital já estou caminhando aí para o meu 4º ano, então pretendo não só ficar aqui, como ficar aqui por muito tempo, e foi onde eu me encontrei justamente por isso. O que a gente fala por trás é o que a gente leva na frente para os nossos clientes. Ah, perfeito. Então você quer dizer que aqui a fala, aquilo que está escrito, ela se cumpre. A gente realmente leva aquilo. Exato. A gente fala de fascinado pelo sucesso do cliente, empreender com propósito, evolução pessoal, impacto global, conquistar além. Você consegue enxergar a gente conseguindo levar isso na prática. Exatamente. Então, um dia de trabalho a gente aplica tudo isso ao mesmo tempo. Então, eu ali na função operacional, eu tenho que conquistar além, então eu tenho que olhar o que está sendo praticado fora para trazer para o Grupo Capital, não só em outras empresas, né, mas o quanto a tecnologia, o quanto os processos estão avançando para eu trazer para cá. E, consequentemente, aqui está a evolução pessoal e impacto global. Porque é uma evolução pessoal, a gente aprender cada vez mais no dia a dia, trazer isso para a empresa para impactar o externo. Né? E aí, consequentemente, a gente aplicando isso na prática e levando isso para o nosso cliente, a gente é fascinado pelo sucesso dele. Esse, para mim, é o que a gente mais pratica no dia a dia. É os fascinados pelo sucesso do cliente. Ou seja, frase bonita não é o que leva, é realmente praticar aquilo, é ação, é colocar aquele comportamento na prática, né? Exato. E falando sobre cliente, né, não está nem no nosso escopo das nossas perguntas aqui, desse nosso bate-papo, mas me trouxe
algo que pode ser falado a todo mundo que está ouvindo a gente aqui, porque você, como head operacional hoje, logo logo a gente fala sobre a sua caminhada dentro do Grupo Capital. Mas como head operacional, você tem que se preocupar com 2 clientes. O cliente interno, ou seja, os planejadores, associados, colaboradores, e o cliente externo. Aquele cara que está sendo atendido na ponta, aquela pessoa, aquela família, aquele médico, enfim. Como que você vê isso acontecendo, principalmente quando a gente olha para o valor fascinado pelo sucesso do cliente? Peraí, eu tenho que estar olhando para dentro e para fora e unindo isso, como você falou um pouco aqui mais atrás da nossa conversa. Mas como que é isso na prática? São 2 coisas distintas que, na verdade, são uma. Então, são pessoas. Tá. Tanto interno quanto tanto o planejador quanto o cliente são pessoas. Então, o que eu identifico? Eu trabalho com processos. Então, o que eu tenho que transformar esse processo? Eu tenho que transformar esses processos em melhoria na vida das pessoas. Porque eu melhorando a vida do planejador financeiro, ou seja, eu conseguindo fazer com que ele não gaste muito tempo com tarefas operacionais, com atividades que são facilmente substituídas por tecnologia, eu vou proporcionar para ele uma qualidade de vida melhor. Ou seja, ele consegue otimizar o trabalho dele, ele consegue passar mais tempo com a família, ele consegue praticar um esporte, ele consegue fazer outras coisas além do trabalho dele e, consequentemente, isso vai se replicar ali no cliente. Tá bom. Porque um planejador feliz, ele vai levar essa felicidade adiante. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E aí até me vem uma coisa à cabeça, eu tive um podcast com o Murilo Gonçalves, né? Você foi um importante mentor ali para ele, até para ele chegar onde chegou, e ele falava sobre o relacionamento com o cliente. Me vem à cabeça você falando isso, se a pessoa tem mais tempo, né, para atividades que deveriam ser automatizadas, transformação desse processo, ganhar agilidade, ele tem mais tempo de se comunicar com o cliente, de atender, de perguntar como o cliente está, resolver aquilo que realmente importa. Exatamente. Porque ele não precisa ficar gastando o tempo dele com atividades que pode facilmente ter a mesma qualidade que se ele fizesse, mas são feitas por sistemas, por operações, por qualquer outra coisa, e aí ele dedica esse tempo realmente para relacionamento com as pessoas. Perfeito. Eu acho que o principal ali, não só cliente de planejamento financeiro, mas cliente de qualquer tipo de produto ou serviço, o principal é o relacionamento. E aí você consegue levar isso para o seu cliente e ele, consequentemente, vai ficar mais feliz com o atendimento que você leva para ele. Perfeito. Eu me lembro muito quando a gente decidiu que o sonho de ter o Grupo Capital para fazer a diferença no mercado, que a gente não era mais a favor de tudo que a gente estava vendo, né? Uma das frases mais faladas e praticadas era gente que entende de gente, pessoas que entendem de pessoas, né? E para mim fica muito claro como que a gente consegue aplicar hoje tudo isso com a sua fala, com a sua prática, com o seu dia a dia. Porque uma coisa é eu falar isso, outra coisa é eu praticar isso. Me colocar no lugar do cliente, me colocar no lugar do planejador e falar assim, peraí, como que eu mantenho tudo isso humanizado, com verdade, que gera confiança? Acredito que a gente pode ir por esse caminho. Né? Você consegue enxergar isso e dar até um exemplo sobre isso? Na verdade, os planejadores financeiros em si, né, eles já vêm com um propósito. Muitas das vezes, um planejador financeiro é uma pessoa que já tem experiência em outras instituições, então ele não tinha liberdade de fazer o que era melhor para o cliente. E quando ele enxerga o que o Grupo Capital faz, de início, né, são frases e tudo mais, só que quando ele entra e ele vê que aquilo que a gente fala é praticado no dia a dia, ele se enxerga aqui dentro. Ele enxerga que ele começa a trabalhar com um propósito que pode ser que às vezes ele nem tinha enxergado antes. Às vezes ele estava ali numa instituição, num banco, em algum lugar que forçava ele a levar alguma coisa que não necessariamente era o melhor para o cliente, mas na hora que ele enxerga que ele pode fazer isso, ou seja, ele pode fazer o trabalho que ele já fazia, só que ainda assim levar o que é melhor para o cliente dele, ele se enxerga realizado. Porque ele vê que isso faz a diferença. Então, poxa, eu vou ali todo dia trabalhar o que eu fazia exatamente antes. Perfeito. Até muitas vezes menos ou mais. Só que agora eu consigo trazer um impacto muito maior para o meu cliente final. Então ele se enxerga fazendo isso para sempre. Perfeito. Se gosta da área, né? Se gosta de trabalhar com o mercado financeiro. Perfeito, perfeito. Falamos de gente aqui.
De gente. Falamos das pessoas a todo instante. Por mais que a pauta possa ser inovação, tecnologia, a gente entende que essa tecnologia, essa inovação não vai substituir. É tudo pra gente. Boa. E aí eu queria falar de você, então. Já que a gente está falando dessa equação de gente, de pessoa, de ser humano, eu queria saber de você e da sua carreira, né? Você teve uma transição. Hoje a gente fala do ramos Head operacional aqui do Grupo Capital, mas nós temos um ramos que caminhou planejador financeiro, depois se transformou num líder e mentor de planejadores financeiros, e até chegar à rede operacional. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa transição. Como que foi essa migração? Vindo de uma área comercial, de uma área de atendimento, indo para uma área operacional, e o que te guiou nessa mudança? Vamos lá. Eu tenho um lema, na verdade, que é o seguinte. Eu sou uma pessoa muito preguiçosa, então eu evito fazer qualquer coisa. Tá bom. Ramos, vamos fazer tal coisa? Ó, tem um projeto aqui, cara, eu evito ao máximo. Só que o dia que eu falo assim, Dani, ó, eu topo esse desafio, vou fazer isso, aí o meu lema é, eu vou fazer isso com excelência. Então, quando chegou até mim, lá no começo, uma proposta para ser planejador financeiro, eu nunca tinha vendido uma bala na minha vida. Eu não sabia o que era taxa Selic, eu não sabia nada de investimentos, sim, eu não sabia nada de nada. Só que chegou a oportunidade e eu falei, legal, então vou fazer isso. E aí eu aprendi. Eu aprendi a ser um vendedor, a ser comercial. Eu aprendi sobre mercado financeiro, eu aprendi sobre planejamento financeiro. Então, com isso, eu consegui estabelecer uma carreira sólida como planejador financeiro. E aí eu vi ali que eu falei assim, poxa, isso aqui eu posso propagar muito mais pessoas. Como eu multiplico isso? Porque eu sendo planejador, eu tenho um limite operacional. Eu atendo 10, 20, 30, 100 clientes, mas eu não vou atender 1 milhão. Então eu preciso levar esse conhecimento que eu tenho hoje para outras pessoas, formar outros planejadores financeiros e eles conseguirem escalar esse trabalho. Então aí eu assumi o papel de ser um coordenador comercial, um líder, um mentor, para conseguir formar essas pessoas. Ou seja, o teu sucesso passou a ser o sucesso deles. Sucesso deles. E consequentemente dos clientes. Né? E aí, olhando para isso que veio o próximo degrau. Legal, então agora eu estou formando, só que também tem um limite operacional. Eu posso formar 1, 2, 10, 100, mas não vou formar 1 milhão. E aí que vem a parte operacional. Então, como que eu trabalho agora com tecnologia para que esses coordenadores consigam formar cada vez mais planejadores, que esses planejadores consigam, com tecnologia, atender mais clientes? Então, como que eu consigo escalar isso cada vez mais? Perfeito. E aí que veio esse desafio e agora, como rede operacional, o trabalho é esse. Acabou mudando ali, né, o lugar que você atuaria, mas a mentalidade é a mesma. A mesma. Né? Vou escalar, vou inovar, vou contribuir mais com os processos, com as pessoas. Exatamente. Perfeito. E quando você chega nesse momento de rede operacional do grupo, como é esse trabalho no dia a dia? Como a sua visão técnica, analítica, ajuda a construir processos mais eficientes para essas pessoas todas? Na prática, no dia a dia, são duas frentes. Né? A primeira frente é garantir tudo que a gente já tem hoje construído esteja funcionando. E claro, são sistemas, né? São operações. Às vezes surge algum problema, então eu vou lá e resolvo esse problema. E aí a segunda frente é como que eu consigo inovar cada vez mais. Então, que tecnologias estão saindo? Inteligência artificial. Como que eu trago a inteligência artificial cada vez mais para o negócio? E como que eu melhoro, otimizo esses processos, essas operações que a gente tem hoje. E aí, hoje, como a gente tem uma estrutura muito sólida, construída, já robusta, a primeira frente é um trabalho mais simples. Né? Demanda menos tempo, a gente ainda tem, mas demanda muito menos tempo. Então, hoje a visão ela tá o quê? Inovação. Então, o que eu consigo inovar hoje cada vez mais? Para melhorar a vida do planejador financeiro e principalmente para o cliente final. Então, sistemas, operações, o que eu consigo hoje transformar de inteligência artificial, né? Como que a inteligência artificial hoje ela vem trabalhando para a gente? Porque muita gente fala, a inteligência artificial ela vai substituir as pessoas. Não vai. A inteligência artificial ela vai substituir profissões. É igual à era da internet. Né? A internet não substituiu ninguém. Antigamente tinha lá o cameraman que ficava dentro do helicóptero para filmar e fazer as gravações. Ele foi substituído? Foi. Só que a gente criou uma nova profissão, o piloto de drone.
Uhum. Então é a mesma coisa a inteligência artificial. Algumas profissões vão ficar obsoletas, mas é a tecnologia trabalhando a nosso favor e outras profissões vão surgir a partir disso. Perfeito. Então a gente precisa entender isso e trazer cada vez mais para a nossa realidade. Perfeito, perfeito. Então a tecnologia ela pode ser trazer um ganho real para as pessoas, né? Exato. Contribuindo na jornada de um planejamento financeiro, contribuindo num desenvolvimento de um planejador, ou seja, eu não preciso mais só estar fazendo um treinamento tete a tete com as pessoas, eu posso ter uma plataforma onde que eu uso isso. Uhum. E aí eu entendo também, por tudo isso que você disse, que inteligência artificial, já que é muito falado sobre esse tema hoje, não é só ChatGPT. Longe né? disso. Vai O chat muito- GPT é a pontinha do iceberg. Boa. E como que a gente olha para isso? O que tem além do ChatGPT? O que... Porque as pessoas olham para a inteligência artificial, naturalmente elas falam sobre chat. O chat é essa pontinha do iceberg que você falou. Mas as pessoas podem ter um ganho real como cliente ou como planejador, tendo outras tecnologias, outras inteligências contribuindo e dando suporte. Uhum. Se você puder aprofundar um pouquinho isso. Então, na verdade, aquilo que a grande maioria conhece, né, por inteligência artificial, o ChatGPT, que hoje tem vários, né? Tem o ChatGPT, tem o Claude, tem o Copilot, tem o Gemini. Elas são as inteligências artificiais generativas, né? Então, é aquilo que você conversa com ela vai te respondendo. No começo, tinha muito problema de respostas erradas e tudo mais. Hoje, a gente tem cada vez menos isso. Só que ela é só a ponta. Por quê? Por trás dela tem o que a gente chama de LLM, que é o Large Language Model, que é o quê? O que está trabalhando com a resposta que essa interface está te dando, só que esse LLM você usa para várias outras coisas. Então, por exemplo, eu posso construir um agente de inteligência artificial para conversar no WhatsApp. Então, o meu cliente ele tem alguma demanda ou ele quer tirar uma dúvida mais rápida, ele quer um atendimento mais rápido, ele consegue falar com esse agente, a inteligência artificial vai responder ele. Se ela não conseguir responder, ou se o próprio cliente solicitar um atendente humano, automaticamente é direcionado e uma pessoa vem atender esse cliente. Então a gente não está falando daqueles robôs, daqueles atendimentos chatos que a gente liga para resolver alguma coisa da nossa conta de luz, conta de água, internet. Daí só um robô atende e não tem ninguém do outro lado. A hora que vê, você não chega no lugar onde que precisa. Estão falando como um ganho real mesmo, onde tem um suporte e que isso contribui para o atendimento. Relacionamento com certeza deve ser mais humano, mas ajuda coisas básicas. Por exemplo, o cliente tem que aportar todos os meses para chegar no objetivo dele. Quem que lembra isso? O planejador tem que ficar colocando lá na agenda, daí tem 250 clientes, tem 300 clientes, tem que lembrar dia a dia, né? Ficar Será que uma disparando inteligência mensagem, artificial, avisando, uma automatização exato. não pode fazer isso? Uhum. E aí o planejador ele foca muito mais no relacionamento com o cliente e na ajuda na jornada de vida financeira dele? Exato. É isso? É isso. Então, esse primeiro que você citou, aquele que a gente chama de chatbot, né? Esse já está praticamente morto. Era muito arcaico. Funcionava, ok, funcionava. Você interagia ali, respondia uma coisinha ali. Foi uma inovação naquela época. Só que hoje a IA já substituiu isso. Ela já consegue pensar, ela já consegue fazer pesquisa na internet, então ela já consegue te trazer uma resposta muito mais acurada do que esse chatbot trazia. E aí, principalmente, essa questão de programação. Então, poxa, eu como planejador, eu vou todo dia 15, 16, 17, esse cliente eu preciso mandar mensagem, lembrar ele de fazer um aporte, aquele no outro dia. Esse cliente aqui precisava trocar uma solução daqui 6 meses. Não, a inteligência artificial já vai programar tudo isso, vai avisar o planejador e vai avisar o cliente. Então, você tira esse trabalho operacional humano, traz para a inteligência artificial e mantém a mesma qualidade. Eu fico imaginando assim, eu atuei como planejador, acabo não atuando mais por estar mais na questão estratégica, né? Mas eu gosto, eu amo tudo isso ainda, né? Como que eu atuava antes sem essas coisas? Que hoje, falando do nosso ecossistema, Grupo Capital, a gente consegue ter uma série de coisas, né? De inteligências, de processos, tecnologia que beneficia o planejador para isso. Eu não consigo imaginar como que a gente conseguia atuar antes, né? Era muito mais desafiador. O que a gente está implementando hoje, por exemplo, estudo de mercado. Então, o meu cliente tem hoje essas soluções e aí a inteligência artificial está aqui, plugada com todas as informações que a gente preencheu desse cliente.
ela vai identificar, surgiu uma nova opção no mercado ou algo que faça mais sentido para o momento financeiro desse cliente, ela vai avisar o planejador. Agilidade. Então, o planejador ele não precisa ficar todo dia olhando para aquele cliente ou olhando para todas as soluções, vendo se encaixa aqui, se encaixa ali, não. Ou ele olha para o cliente ou ele olha para isso. Porque no momento que ele está construindo o projeto do cliente, ele está olhando 100% para isso. Sim. Só que o mercado, ele muda a todo segundo. Então, daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano, aquele cliente que já passou pelo projeto, surgiu uma oportunidade melhor para ele, a inteligência artificial vai identificar, vai avisar esse planejador para ele contatar esse cliente e mostrar essa melhoria que tem no planejamento dele. Isso tá claro e é fascinante, assim, ouvir sobre esse tema, sobre esse conteúdo, porque realmente eu me lembro muito bem, assim, de toda hora ter que estar antenado no mercado, mas eu tenho que estar mais antenado no cliente para ajudar ele. E aí, dar conta dessas duas coisas é muito difícil, né? Então, hoje a gente tem muito mais facilidade, a gente consegue entregar com muito mais clareza, eficiência. Acho que esse é o jogo, né? Esse é o jogo. Como que eu entrego mais eficiência, um processo mais fluido, consigo gerar mais valor na ponta e para todo mundo que está envolvido nesse processo, né? Exato. Como que as ferramentas, elas otimizam o meu trabalho para que o meu cliente tenha o melhor. Perfeito, perfeito. Essa parte, né? Se a gente for gravar, a gente pode falar mais uns 10, 20, 30, 80 podcasts, porque vai ter muito assunto. Eu acho que em breve a gente pode falar até mais disso, né? Talvez um próximo podcast onde que a gente entrega e fala sobre todas essas tecnologias, o que o planejador tem que estar observando, o que o cliente tem que estar observando, que isso coloca todo mundo na ponta da melhor forma possível e com tudo esses valores gerados de forma muito palpável, né? Agora eu gostaria de saber uma coisa que é sobre a sua trajetória, voltando um pouquinho lá para o nosso começo da conversa. Falando da sua trajetória aqui dentro do Grupo Capital, o que mais te marcou até esse momento? Talvez tenha algumas coisas, né? Tem algumas coisas. Você não precisa focar só em uma. Às vezes você pode falar, pô, Dani, é difícil falar de uma coisa. Eu tenho 3 coisas para falar. Fica à vontade. O principal, assim, sem sombra de dúvidas, é ter atingido a sociedade. Então, me tornar sócio do Grupo Capital. Porque foi, na verdade, assim, uma concretização de que eu estava no caminho certo. Então, eu venho de uma linha... Meu pai trabalhou 35 anos na mesma empresa. Então, na verdade, foram 3 empresas. Uma comprou a outra, depois fez fusão, aquisição, aqui e ali. E aí, a única pessoa que restou foi meu pai. Então, foi uma carreira de 35 anos na mesma empresa. Já eu nunca tive uma carteira. Então, eu não tenho carteira de trabalho. Eu nunca fui CLT, nunca tive uma carteira assinada. Eu comecei a minha carreira como planejador financeiro e estou como planejador financeiro até hoje. E aí, eu ter me tornado sócio do Grupo Capital comprovou que eu estou no caminho certo. Porque eu atingi o que eu precisava atingir e eu consegui, além disso, né, transitar por várias funções diferentes e todas essas funções eu consegui trazer melhorias. Que aí sim eu consegui a sociedade. Então, para mim foi o marco mais importante dentro do Grupo Capital e, consequentemente, na minha carreira. Mostra um reconhecimento daquilo que você estava plantando, fazendo acontecer. É um marco de sucesso dentro da sua carreira. Muito bacana ouvir isso. E teve uma coisa que me chamou a atenção na tua fala, que até hoje você acompanha planejamento, você está em alguns planejamentos, faz planejamento de cliente, e isso com certeza é muito importante para a hora que você está pensando lá, você está pensando com a cabeça do planejador e o cliente do que ele está pedindo para esse planejador. Isso facilita a tua vida, a gente consegue entregar mais valor ainda. Sem dúvidas. Eu fiquei um tempo sem atender clientes, porque eu tive muitos anos de experiência com isso e eu achei que não precisava mais. E aí, eu ouvi até uma frase do Mark Zuckerberg, né? Ele falou que para você ter um cargo de liderança, você tem que ter tido um cargo técnico, né? Uma atuação na ponta. E se você se desvincular totalmente dessa parte, uma hora ou outra, eventualmente, você vai começar a falhar. Então, foi o que eu comecei a sentir. Por quê? Porque eu estava há muito tempo sem atender os clientes, né, sem fazer os planejamentos financeiros, e eu comecei a parar de identificar quais eram as dificuldades ali no dia a dia. Então, voltando a atender os clientes, eu consigo identificar quais são as dores, o que eu preciso trabalhar para melhorar a vida do planejador financeiro.
Então, o sistema, um CRM está funcionando de uma forma que não está 100% o que eu esperava. E isso eu consegui ver cada vez mais na prática atuando com o cliente, voltando nessa atuação. Então, eu voltei um passo atrás para conseguir ter uma visão mais holística, entender, legal, eu tenho agora a visão que eu tenho de processos, de sistemas, voltei com a minha visão de atender o cliente, agora eu vou unir os dois. Então, o que eu melhoro aqui, que vai facilitar a minha vida nessa atuação e, consequentemente, os outros planejadores. Uhum. Não dá para falar de cultura de inovação sem saber qual é a dor e a necessidade na ponta. Não dá. Precisa... porque a teoria é uma coisa. Então, eu construí, vou dar um exemplo, eu construí um CRM, cara, tá perfeito. Só que a hora que eu fui ali atender o cliente, eu vi que faltava um botão, faltava uma informação, faltava alguma coisa ali para eu preencher, aí eu senti a dor. Eu falei, não, então a teoria é 90%. Eu preciso dos 10% ali da prática para efetivamente concretizar isso. Até para não ficar um cabo de guerra, né? O planejador tá falando, pô, esse CRM ou essa automatização, ou essa tecnologia não tá servindo para mim. Daí tá você lá no operacional falando, não, eu fiz o melhor. Isso é o melhor, você que tem que se adaptar. Se você tá ali sentindo a dor daquela pessoa, a necessidade daquela pessoa, você fala, opa... Ele tem razão. Peraí, ele tem razão. É. Deixa eu melhorar isso. Uhum. Deixa eu adaptar isso. E isso é parte da cultura, né? Uhum. E até eu gostaria que você abordasse um pouquinho mais. Como a gente fala e costuma falar que nossa cultura é uma cultura que nos diferencia, e você colocou isso na tua fala no começo do podcast, o que você acredita que a gente não pode perder, assim, né? Falando de cultura, falando... Não vou falar de valor, porque valor é aquela frase bonita, como a gente já bem colocou. Mas de comportamento, a nossa raiz, a nossa essência, para manter cada vez melhor, as pessoas sentirem isso, a gente gerar mais impacto, multiplicar isso. Eu acho que o principal é cuidar de gente. Então, é tanto da parte interna. Então, eu tenho que cuidar, eu tenho que olhar para o meu planejador financeiro para que a vida dele seja melhor. E os clientes. Então, é o que eu sempre falo. A nossa solução, o nosso produto, o nosso serviço, ele serve para todo mundo. Então, todas as profissões são muito importantes. O médico, você precisa do médico para cuidar da sua saúde física, né, da sua saúde mental, enfim. Você precisa de um advogado se você tem alguma parte de processo, alguma coisa que você precisa resolver. Só que todo mundo trabalha com dinheiro. Uhum. Então, o médico ganha dinheiro, o advogado ganha dinheiro, o ciclano ganha dinheiro. Então, todo mundo vai passar por uma ou por toda a fase da vida precisando cuidar de dinheiro. E aí que entra o nosso trabalho. Então, o nosso trabalho é cuidar da vida financeira das pessoas. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Porque, querendo ou não, no Brasil, é um tabu, né? A pessoa falar quanto que ela ganha, falar quanto que ela gasta, falar quanto que ela tem investido. Então, muitas das vezes, o primeiro contato que você tem com o cliente é um ponto mais delicado, né? Porque o cliente, ele abre a vida financeira dele pra gente. Logo, logo vira o melhor amigo. Tá chamando pra ser padrinho de casamento. Mas no começo, ele é um contato um pouco diferente das outras profissões, porque a gente entra realmente no detalhe da vida financeira das pessoas. Então, o que eu acredito que a gente tem que sempre manter é o cuidado com as pessoas. Porque a gente tratar da vida financeira dela é algo bastante delicado. Então, tanto é que se a gente toma uma decisão, uma escolha errada, vai afetar a vida financeira dessa pessoa. Perfeito. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas. Perfeito. Então, o que a gente não pode perder, gente que conhece gente, que entende de gente, que cuida de gente acima de tudo. Uhum. Boa, boa, boa. Falando de futuro, você é um cara preocupado com construção de futuro, por isso que está sempre buscando conhecimento, desenvolver habilidades, aprimorar comportamento. Então, você tem uma ideia já sobre isso, né? E pratica isso. Mas eu gostaria de saber, falando aqui de Grupo Capital mais uma vez, o que você acredita para o futuro? O que você quer construir aqui dentro ainda? O que você enxerga? Trabalhar cada vez mais com essas tecnologias, então trazer cada vez mais layouts, aplicativos, sistemas, tanto para o planejador quanto para o cliente final, porque a gente ainda tem muito que trabalhar em cima disso. Então, vem sendo feito um trabalho
bem bacana em relação a essas otimizações, só que a gente tem muito que trabalhar com isso. E aí agora, com essa era da inteligência artificial, isso está ficando cada vez mais fácil. Então a gente está conseguindo construir soluções que são bem robustas, bem confiáveis e que vão otimizar tudo em todos os sentidos. Então, facilitar tanto na construção de estratégias para esse cliente, quanto na manutenção. Então, o trabalho agora ele é 100% focado em trazer inteligência artificial para otimizar esses sistemas e cada vez mais otimizar a vida financeira do cliente final. E inteligência artificial que não substitui o humano. Que não substitui, que complementa o trabalho humano. Coisa boa. Boa. Fica muito claro isso para mim. Estou muito confiante com esse processo todo. Já estou muito feliz com tudo que eu vi, que a gente consegue apoiar. Até porque eu vejo como que eu atuava, como os nossos planejadores estão atuando hoje com as ferramentas que possuem. E em poucos meses a gente tem muito mais coisa para apresentar. Mas segura que a gente vai, em breve, contar todas essas novidades. Vamos ter que fazer um podcast só para isso, né? Só para falar de ferramenta e tecnologia. Carreira, você já mostrou atitude, se tornou sócio, começou ali na área de planejamento, comercial, multiplicou esse impacto, desenvolveu pessoas, hoje head operacional, sentindo as dores das pessoas na ponta, necessidade, inovando, construindo cada vez mais coisas. Mas uma pessoa que está nos ouvindo agora, pensa numa transição de carreira, seja para o mercado financeiro ou para qualquer outra profissão, mas principalmente para o mercado financeiro e na nossa área, melhor ainda, né, de planejamento financeiro pessoal e consultoria de investimentos. O que você traz de dica para essa pessoa? O que você traz de conselho? Tem alguns passos a serem seguidos, na verdade. Então, a primeira coisa é, se a pessoa está pensando em uma transição de carreira, tem uma coisa incomodando ela. Ou é o que ela está fazendo hoje, a profissão que ela está, ou a empresa que ela está. Então, primeiro é identificar o que me incomoda hoje e o porquê que eu quero fazer uma transição de carreira. Tá? Segundo ponto, para que eu quero fazer uma transição de carreira? Vamos supor, eu quero fazer uma transição para ser um planejador financeiro. Então, identificar isso, exatamente para onde eu vou. Vou sair daqui e vou para cá. E aí, o terceiro passo é, identifica quais são os pontos positivos e os pontos negativos dessa transição para você. Para quem é otimista demais, só pensa nos positivos. Para quem é pessimista demais, só pensa naquilo que pode dar de errado. E aí tem que equilibrar essa balança e ter clareza. Exato. Então, identifica... porque, na verdade, o ponto positivo e negativo é muito individual. Né? Então, poxa, vamos citar aqui. Planejador financeiro, alguns pontos. Você tem que saber vender. E você tem que ser uma pessoa técnica e saber de mercado financeiro. Mas o planejador só não planeja? Antes fosse. Tem que saber vender. Por quê? Porque você conquistar um cliente é um processo de venda. Perfeito. Então, você tem que saber vender e tem que saber a parte técnica. Tem pessoas que a parte de venda vai ser o ponto positivo. Porque eu gosto de conversar, gosto de ligar, gosto de vender. E tem pessoas que não, vai ser o ponto negativo. E tem pessoas que a parte técnica vai ser o positivo. Eu gosto muito de números, de projetar, de estratégias. Para essa pessoa que é mais comercial, provavelmente vai ser um ponto negativo. E claro, toda profissão vai ter ponto positivo e vai ter ponto negativo. Ninguém vai conseguir trabalhar 100% gostando de tudo aquilo que aquela profissão tem. Então, identificar quais são esses pontos positivos e pontos negativos. Esse ponto negativo, consigo conviver com ele? Consigo. Então, aqui, concretizo o terceiro passo dessa transição. O quarto e último passo tem uma estrutura. Então, se hoje você trabalha com uma remuneração fixa, SLT, ou tem algum benefício ali, identifica se o que você tem ali vai ter nessa transição, nessa nova profissão. Se não tiver, tem uma estrutura, tem uma reserva de emergência, tem uma garantia de se acontecer algum problema, você vai manter uma renda, ou você tem de alguma fonte de outra renda. Então, você ter essa estruturação, por quê? Essa transição pode dar certo, pode não dar certo, pode demorar para dar certo. Se planeja antes de planejar. Se planeja antes de planejar. Boa. Eu pretendo me tornar um planejador financeiro de excelência em 1 ano. Vou começar, vou estudar, vou ter treinamento, vou começar a fechar cliente. Em 1 ano eu quero estar ganhando X. Então planeja para que até 1 ano você tenha uma reserva que vai te sustentar por esse 1 ano. Perfeito. Então esses são os 4 passos que eu vejo que você olhando para esse, estudando, identificando, vai dar certo? Inicia essa transição. Didático, né?
4 passos, bem claro, bem coerente. Se a gente seguir isso com todas as dicas que nós tivemos aqui com o André, vai ficar muito mais claro, muito mais fácil de fazer essa transição de carreira. E aí, Ramos, uma hora eu vou falar André, uma hora eu vou falar Ramos, uma hora André Ramos, mas eu prefiro chamar de Ramos, que é o que eu mais estou acostumado. Ramos, para a gente chegar ao final, aqui, a conclusão do nosso bate-papo, falando aqui do nosso ecossistema, falando do nosso diferencial, o que você acredita que realmente no nosso modelo de atuação é diferente, traz um diferencial, agrega valor na vida das pessoas, já que o mote aqui, o eixo, o central, você falou de gente, cuidando de gente. Mas o que você acredita que no nosso modelo de atuação realmente agrega esse valor, gera esse valor, impacta mais gente, e a gente consegue levar não só clareza, mas bem-estar financeiro, o propósito na prática, tirar da teoria e ir para a prática e fazer acontecer? O principal é a imparcialidade. Então, eu não tenho como planejador o objetivo de vender um produto para o meu cliente. Não tenho uma meta para bater, eu não tenho um produto específico e eu não tenho uma instituição específica. Então, essa imparcialidade me proporciona o quê? Eu vou entender qual que é a necessidade do meu cliente, o que ele realmente precisa para ter uma vida financeira melhor, e aí eu vou buscar em todo o mercado financeiro e encontrar o que é melhor para ele. Independente se está na instituição A, B, C ou D. Então, eu vou mapear o que é efetivamente trabalhar para o meu cliente. Uhum. Então, eu não trabalho para uma instituição, eu trabalho para o meu cliente. E aí, eu sempre gosto de fazer uma analogia, né? O planejador financeiro do Grupo Capital, ele é um médico da vida financeira. Então, o que é um médico? Tem vários motivos de você chegar até um médico. Você pode estar com uma doença, com uma dor, com algum problema. Então, pode ser que você esteja endividado, você esteja com algum problema financeiro e você vai chegar até um planejador financeiro. Agora tem aquela pessoa que está muito bem de saúde, cara, mas eu quero correr uma maratona, eu quero fazer um Ironman, então eu quero ver o que o médico me ajuda para ter uma alta performance. Uhum. Então esse cara também precisa de um planejador financeiro. Perfeito. Eu tenho dinheiro, eu tenho investimentos, eu vou falar com o planejador financeiro do Grupo Capital e ver o que eu posso melhorar. Como que eu posso ter mais rentabilidade, onde que eu posso conseguir mais dinheiro. Então, a gente atende todo e qualquer tipo de público. E a imparcialidade ajuda em tudo isso. É o que faz a diferença em relação a qualquer outra instituição de planejamento financeiro. O que é realmente ser imparcial? Ser imparcial é eu representar o meu cliente que me contratou. Né? Tem uma parcialidade aqui. Né? É difícil isso no mercado financeiro, mas a gente consegue fazer. Eu represento o meu cliente. Então, eu sou imparcial em relação à instituição e produto. Não preciso vender um produto específico e não preciso vender um produto específico de uma instituição específica. Ou seja, você está no mesmo lado da mesa que o cliente, você não está do lado contrário. Eu estou aqui com o meu cliente olhando o mercado financeiro inteiro e só mostrando para ele o que é melhor para ele. Coisas que não é qualquer modelo que pode proporcionar, né? Eu não tinha encontrado nenhum ainda. Metas, assessorias ou atendimentos gratuitos, a gente tem que ficar um pouco atento a isso. Não sei se já falaram aqui nesse podcast, mas se você não compra, você não paga pelo seu produto, muito provavelmente você é o produto. O produto é você. Cliente, pessoa que pretende se planejar, ter um aconselhamento, fica atento com isso, né? Não seja o produto, não seja a pessoa que não vão bater as suas metas, vão bater as metas em cima de você. Eu acredito que essa imparcialidade, como o Ramos bem colocou aqui, faz toda a diferença. Então, esse é o nosso modelo. A gente se orgulha disso, né, Ramos? Com certeza. De ter essa imparcialidade, ter essa transferência, estar no mesmo lado da mesa do cliente, porque é isso que todo mundo... A gente consegue gerar mais valor, todo mundo cresce com tudo isso, todo mundo fica feliz, mas é ao longo prazo, né? A gente consegue gerar muito mais confiança com isso, vem dando cada vez mais certo, né? E as pessoas estão cada vez mais se atentando a esse tipo de profissional e modelo que está atendendo na ponta. Uhum. Né? E aí, para ficar, uma mensagem final. Quem está nos ouvindo é planejador financeiro, é consultor de investimentos, é o cliente ou um potencial cliente. Se você pudesse falar aqui para o pessoal, de mensagem final, o que você diria? Cuide das pessoas. Então, se você é um planejador, cuida
do seu cliente. Se você é um médico, cuida do seu paciente. O relacionamento de longo prazo é o que vai fazer a diferença, tanto na sua profissão, quanto nas amizades, nas pessoas que você vai carregar do seu lado. Claro, né? Tá claro. Desde o começo aqui a mensagem do Ramos foi isso. Então, independente se é planejador, se é rede operacional, sócio do Grupo Capital, a mensagem central aqui sua, que eu acredito que agrega valor para todo mundo que está assistindo, independente da profissão, ou se é cliente ou não é, cuida das pessoas. É isso? É isso. Tudo isso? Tudo isso. Boa, Ramos. Obrigado pela sua participação. Tenho muito orgulho de tê-lo como sócio do Grupo Capital. Com você a gente é muito mais forte, a gente consegue multiplicar impacto, consegue chegar a mais gente de maneira mais eficiente, atendendo mais dores e necessidades. E aqui fica essa aula do André Ramos, né? Como ele converteu técnica, conhecimento, e isso vai para a prática, não fica só na parede, né? Como você falou, dos nossos valores, do nosso comportamento, sair das frases bonitas, e fica aqui o recado principal de a gente cuidar de gente, começando por nós, mas também não esquecendo dos outros. Então, mais uma vez, Ramos, muito obrigado. Você que nos acompanha até aqui, que é cliente, que é planejador, está em transição de carreira, ou seja, que está nos ouvindo, nos acompanhando, curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe para as pessoas que você gosta, para as pessoas que não gostam também, né? Para todo mundo. Ajuda todo mundo mais feliz, ninguém fazendo mal um ao outro, e que a gente consiga cada vez mais aumentar o nosso impacto. Então, nós gostaríamos que você compartilhasse tudo isso que a gente está trazendo de maneira muito verdadeira. A gente está com um coração aqui entregando todo esse conteúdo para vocês. Então, que vocês possam compartilhar também com o coração de vocês para chegar a mais gente. Além disso, se vocês tiverem comentários, perguntas, sintam-se à vontade para nos enviar uma mensagem. A gente vai adorar ouvir você. E num próximo podcast trazer esses pontos, trazer os seus comentários, citar você aqui se você quiser que seja citado também, até como uma forma de reconhecimento como ouvinte desse conteúdo que nós estamos trazendo. Gente, nós nos veremos no próximo Capital Planeja, o podcast do Grupo Capital. Até a próxima. Muito obrigado. O Capital Planeja, o podcast do Grupo Capital. Siga agora na sua plataforma favorita e comece a viver o bem-estar financeiro na prática.